Lá, nós vamos começar nosso segundo módulo aqui do Make, né? Trazendo a carinha para cá. E a gente vamos avançando dentro da matéria. O que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender roteamento, filtro de trabalho e mais opções de filtro e visão geral do agendamento. Primeiro, seguindo aquela metodologia, a gente vai passar a parte teórica e depois vai para a prática. Então, o que é um roteamento? Roteamento é exatamente nessa palavra. A gente vai receber um pacote de dados e, dependendo do conteúdo do pacote de dados, a gente vai tomar uma decisão. A gente vai para a direita ou para a esquerda. A primeira fase, eu vou adicionar o componente de roteamento e ele vai para a direita e para a esquerda, para a gente ver como eles trabalham. E depois a gente vai adicionar o filtro. E para adicionar o componente de roteamento, eu tenho várias opções. Dentro delas, eu posso vir aqui em Tools e escolher o componente de roteamento. Ele vai abrir essa caixinha aqui e eu jogo no meu cenário. Também, beleza, ele joga aqui no meu cenário, eu escolho ele, ele vai adicionar no meu cenário. E tem a segunda opção. Eu clico no meu link, no meu, na ligação entre os dois componentes e vejo aqui, ó, adicionar roteamento. Então, ele vai adicionar o componente de roteamento. Veja que o componente de roteamento ele está linear. Ele não vai tomar nenhuma decisão. Ele vai executar esse, vai passar por esse, sem fazer nada, e vai atingir o passo final. Para eu adicionar um caminho, né, um caminho alternativo, eu clico aqui, ó, nessa setinha, e ele vai adicionar. Ele vai adicionar outra opção. E aqui eu posso adicionar um novo componente. Ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? Né? A gente vai adicionar o componente do Google Planilhas e ele vai executar esse e, independente da execução desse, ele vai gravar a informação no Google Planilhas. E depois a gente vai adicionar um filtro aqui para ele gravar só com determinada temperatura. Vamos analisar. Eu Aqui joguei já o Google Planilhas, ele vai pedir uma conexão, a gente vai criar ela e eu vou selecionar a planilha também. Então, quando eu pedir para executar, ele vai executar primeiro esse, ele vem a bolinha para cá, executa esse e depois executa esse. Observe que no início da aula, eu falei em filtros, mas em nenhum momento a gente colocou um filtro, né? Essa vai ser a segunda opção da nossa aula. Nós hoje não está ajudando. Aqui é aqui é a nossa planilha, né? Vai ter três. A planilha já está criada no Google Drive. Vai ter três colunas: cidade, temperatura e a data. O que é um filtro, né? O filtro ele trabalha muito com roteamento. Então, eu vou tomar uma decisão para se eu vou para a direita ou esquerda mediante critérios específicos. Então, eu posso ter filtro de data, de texto, de valor, de N opções. Aqui explicando o que é o filtro. Quando eu clico aqui ó, nesse caminhãozinho, eu posso adicionar um filtro. Eu clico com o botão direito e filtro setup. Eu posso adicionar um filtro entre dois componentes. Eu posso adicionar um filtro aqui e um filtro aqui. Mas a gente vai lá. Quando eu clico lá, ele vai me abrir essa tela. Então, eu posso adicionar um nome para o filtro, porque imagina num cenário grande, uma automação grande. Tem N roteamentos. E para eu saber o que aquele filtro faz, é mais fácil eu colocar um nome no filtro. Eu faço o mapeamento de dados, né, como a gente tinha falado anteriormente já. Eu clico nele, ele vai me aparecer todos os componentes que foram executados anteriormente até o filtro. Então, se eu tenho um ou dois ou três componentes, ele vai abrir os componentes aqui, mediante os dados que os componentes geraram, e eu posso fazer o drawdown. E aqui eu selecionei o valor numérico do meu filtro
E é assim que eu quero. Eu quero que ele só vá quando a temperatura for maior ou igual a 28. Ou seja, e também dentro do filtro eu tenho a opção de colocar operadores aritméticos, né? Operadores de é, a temperatura e alguma coisa. Posso colocar outro campo. Ou posso colocar a temperatura ou outro campo. Que é aqui um exemplo, né? Que eu fiz, ó. A temperatura tem que ser maior que 27 graus e a umidade tem que ser menor ou igual a 30. Então, para entrar nesse filtro, ele tem que atender duas requisições. O I é condicional, eu faço isso e aquilo. E o ou é flexível, eu faço isso ou aquilo, né? Quando um for verdadeiro ou não, ele vai ser atendido. Os tipos de filtro, né? Eu posso ter um filtro de data, de número, os filtros básicos, se existir a variável, os numéricos, bem. E aqui vai ser a prática do nosso resultado final. Eu vou executar o controle de temperatura, ele vai passar pelo roteamento, vai executar esse aqui e só vai gravar na planilha Google se a temperatura for menor ou igual a 25 graus. É isso que eu quero. Vamos lá? Então, mão na massa. Vem comigo.